Alô? Será que já tá gravando? Tá gravando. Alô? Bom, pessoal, estou usando a plataforma aqui Zoom. Dessa vez não é para aula em tempo real, seria uma live. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui e colocar na plataforma do YouTube. Não sei se essas explicações técnicas de como eu estou fazendo esse vídeo, se é legal para todo mundo aí, mas a gente vai abordar o tema imunização e mortalidade infantil. As imunizações são temática da atualidade, por causa, obviamente, da Covid-19 e a pandemia causada por ela. A pandemia que ainda está em curso, sendo que no território nacional, né, só lembrando, o termo pandemia se refere a uma epidemia de abrangência global, o mundo todo. Território nacional, ou seja, Brasil, por conta, dentre outras coisas, do SUS, né, que é o principal fator da gente não estar em situações semelhantes, por exemplo, a alguns países da, da Ásia e da África, Oriente Médio também. A gente está melhor do que eles, porque as vacinas são disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Tem uma outra polêmica girando em torno de o quão rápido foi o desenvolvimento das vacinas para essa doença especificamente, a Covid-19. Só lembrando que nos anos anteriores a 2019, né, em 2012, teve uma MERS notificada pela Arábia Saudita. Essa doença já estava em curso, esse surto epidemiológico já estava em curso, também causado por um coronavírus muito semelhante ao SARS-CoV-2. Então, a ciência já estava estudando o formato do vírus, né, as proteínas dos vírus da família coronavírus, porque eles deixaram de causar um simples resfriado, né, e passaram a causar um problema respiratório mais severo, que é a SARS. Essa do Oriente Médio, por ser do Oriente Médio, numa situação em que o Iraque estava deixando de ter ocupação militar dos Estados Unidos, ela foi chamada MERS em referência a Médio Oriente, né, Mediterrâneo. Por isso foi chamada MERS, mas também se apresentava como uma SARS. O hospedeiro intermediário era o dromedário. Tem um vídeo meu editado, bonitinho, aqui no canal. Eu recomendo que assistam também para entender melhor a história de como a ciência foi dando maiores importâncias aos vírus da família coronavírus. E antes do SARS-CoV-2, tinham alguns vírus bem semelhantes a ele, né, como o que causou a MERS, em 2012. Em 2003, teve a SARS, né? Por isso o SARS-CoV-2, o de 2019, é chamado SARS-CoV-2, porque teve o SARS-CoV-1, que é o de lá na China também, só que quase 10 anos antes, né? Mais de 10 anos antes, na verdade, né? 2003. Então, na própria China estava já desenvolvendo uma vacina para aquele SARS, né, de 2003, que causou um surto epidemiológico também na Ásia, né? Então, quando a imprensa normal, entre aspas, ou a imprensa da televisão, diz que foi muito rápido o desenvolvimento da vacina, em tempo recorde, não é bem por aí. A gente tem que ter o olhar científico, né? O científico ele não é super-homem, ele não uma vacina não é produzida em tempo recorde. E aqui também estou combatendo as pessoas que são contra a vacina, porque elas usam esse argumento. Como é que uma vacina, né, tem comprovada eficácia e segurança produzida em tão pouco tempo? Não é, essa história não está bem contada, tá?
Por isso que eu estou voltando aqui depois de tanto tempo, sem subir vídeo para o YouTube, e vou falar um pouco sobre as vacinas, não só sobre as vacinas da Covid, que são muitas, né? Tem um vídeo meu aí falando só sobre isso também, assim que essas vacinas vieram a público. Eu vou falar num termo geral, as imunizações e a mortalidade infantil. É um fator que diminuiu muito a mortalidade infantil nos países que popularizaram a vacina, né? Então, aí a gente vai ter a fase do bebê que ainda está amamentando, né? O lactente, né? A primeira infância, e a gente vai até os 14 anos aqui nesse meu relatório. Tá? As doenças que são preveníveis, elas são infecto-contagiosas e têm a ver com a pobreza extrema no mundo. Porque é óbvio que se não tivessem sistemas universais de saúde que garantissem a equidade a todos os cidadãos daquele determinado território, daquela área epidemiológica, só pessoas com uma renda alta poderiam pagar pelas vacinas. E a gente vai perceber aqui que quando o governo investe em vacina, ele está fazendo um excelente negócio, porque, inclusive, ter uma população com boa saúde significa ter mão de obra para poder desenvolver esse país. O confronto entre humanos e os agentes patogênicos vem ocorrendo desde os primórdios da humanidade. Apesar da evolução da medicina, tanto tecnológica quanto de acesso aos recursos, as doenças infecciosas ainda são responsáveis por cerca de 20% das mortes no mundo. E por um número muito maior de sequelas. Entre os avanços, o desenvolvimento da vacina é intervenção que obteve o maior sucesso custo-efetividade da história. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 60% das crianças em 50 países não são imunizadas. O valor calculado para imunizar completamente cada uma criança com as vacinas propostas pelo Programa Expandido de Imunizações é de $17, aproximadamente R$ 45. E cada dólar gasto em imunização economiza outros $29 em tratamento. A fonte é de Vicente Amato Neto, do ano de 2009. Não é um texto defendendo vacina politicamente, não polarizamos nada com relação à política de governo ou qualquer outra forma de política que não seja política pública em saúde. Segundo o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, Brasil, Ministério da Saúde, tabela 1, calendário de vacinas, até 3 meses de vida. Ao nascer, uma dose da BCG. Caso a criança não receba uma dose da BCG, que é o bacilo de Calmette-Guerin, ela pode ser vacinada nos meses seguintes, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, e não tem problema algum se ela não foi vacinada logo ao nascer, né? A BCG pode ser aplicada nos meses seguintes. Quanto mais precoce possível, melhor, porque a BCG ela vai imunizar, dentre outras coisas, contra as bactérias álcool-ácido resistentes, né? Bactérias da tuberculose e da hanseníase. A hepatite B.
2 meses nos primeiros 3 meses de vida, né? Perdão, 2 doses, né? São 2 doses nos primeiros 3 meses de vida. Aí o médico vai fazer um cartão de vacinação, obviamente, para a criança, distribuindo essas 2 doses pelos primeiros 3 meses de vida da criança. A hepatite B, né? Ela é uma das doenças, uma das formas de contrair ela é sexualmente transmissível, mas não que a criança vai ter algum problema desse tipo. Mas as doenças infecto-contagiosas, elas têm outras formas de transmissibilidade também. Rotavírus, que causa problema gastrointestinal sério em crianças, podendo levar à morte. O início deve ser antes da 15ª semana, de 2 a 3 doses, dependendo da vacina. Tem a VR1 e tem a VR5. Claro que só um médico pode também, né, ou uma pessoa graduada lá no sistema de saúde, um enfermeiro, assistente social, fazer um cartãozinho de vacinação para essa criança. A tríplice bacteriana, a DTPW e a DTPA. Elas são aplicáveis aí em crianças, né? O DTP é maiúsculo, o WA minúsculo. Se eu pudesse, colocaria aí na tela, as pessoas saberem do que se trata. Então, ela também deve ser aplicada aos 2 meses de vida, né? Aí são 3 doses. O profissional da saúde vai distribuir no cartão de vacinação da criança essas 3 doses, os 2 primeiros de vida da criança. Você que é papai ou que é mamãe, você tem que saber que nessa faixa etária é importante se apresentar um posto de saúde, levar a sua criança lá. Porque já viu que o custo-benefício dessa ação em saúde pública impacta até a economia dos países, né? E isso vai prevenir várias doenças na sua criança. Ela vai poder se desenvolver sem tanto risco de morrer, principalmente nos primeiros 5 anos de vida, que é a fase mais crítica do desenvolvimento de um ser humano. O Haemophilus influenzae, o início das 3 doses deve ser aos 2 meses de vida. Aí vai ser distribuído de acordo com o médico ou profissional de saúde lá achar melhor. Poliomielite, que é com vírus inativado. A poliomielite, o início das 3 doses deve ser também aos 2 meses de vida. Poliomielite é doença que, no passado, principalmente antes do Sistema Único de Saúde, matou muitas crianças e deixou tantas outras em cadeiras de roda, outras também com o bracinho atrofiado ou com a perninha atrofiada, né? Tiveram que se adaptar a essas sequelas e impactou também no futuro delas como mão de obra, como força de trabalho para o nosso país. Meningocócicas conjugadas e a meningocócica B. Meningocócicas, as doenças meningocócicas podem ser transmissíveis por vários micróbios diferentes, né? Tem a bactéria, que causa inflamação nas meninges, que são membranas que revestem o cérebro das pessoas, tem a pia mater, a dura mater e a aracnoide. Então, quando essas membranas que revestem o cérebro das pessoas ficam dentro do osso da cabeça, da caixa craniana, quando há inflamação ali é muito perigoso, porque há uma pressão interna. Um vaso sanguíneo pode estourar e levar a um acidente vascular cerebral. Problemas que afetam as meninges, as conhecidas meningites, são muito sérios e os agravos podem ocorrer com relativa frequência em crianças. Então, as meningocócicas conjugadas e a meningocócica B, tanto uma quanto a outra, o proceder é o mesmo. O início das 2 doses
aos 3 primeiros meses de vida, distribuído pelo médico lá no cartãozinho de vacinação da criança. A gente avança um pouco o 4º mês, o 5º mês, o 6º mês e o 7º mês de vida da criança. Como já foi dito, a BCG ela pode ser aplicada no decorrer desses meses, sem problema algum, se não tiver sido aplicada ao nascer. A hepatite B é necessário que complete com as 3 ou 4 doses o ciclo do esquema vacinal até o 6º mês. O rotavírus tem que completar o esquema vacinal iniciado no 2º mês de 3 doses, 2 a 3 doses, dependendo se for a vacina VR1 ou a VR5, até o 7º mês de vida. A tríplice bacteriana dá sequência ao esquema vacinal de 3 doses iniciada no 3º mês de vida. Eu acho que eu vou mostrar para vocês aqui, para quem estiver assistindo esse vídeo, que já está com uma duração considerável aqui, essa tela. Não é? Pronto. Então, nós estamos falando desse calendário que eu vou disponibilizar o link embaixo do vídeo. Aqui, ó. É esse o calendário. Nós vamos só até aqui. Pouco. Vou disponibilizar esse calendário para a rapaziada e fica até mais fácil acompanhar o que eu estou falando. De repente, eu deixo na tela também, para ficar melhor. Haemophilus influenza B, dar sequência ao esquema vacinal de 3 doses, iniciado no 2º mês de vida. A meningocócica conjugada e a meningocócica B, também dar sequência ao esquema vacinal de 2 a 3 doses, dependendo da vacina, né? Tem a VPC-10 e a VPC-13, que foi iniciado no 2º mês de vida. O influenza, que é a vacina da gripe, e muita gente acha que é só para os idosos, também, segundo o Ministério da Saúde, a partir do 6º mês de vida, a pessoa já deve ser vacinada 1 vez por ano, porque a gripe é um vírus de RNA, né? O influenza. Essa vacina tem que ser atualizada todos os anos. Aí, 8º, 9º e, completando 1 aninho de vida, lá o 12º mês. A BCG, caso a pessoa ainda não tenha sido vacinada, ela deve ser administrada esses meses, né? Quanto mais precoce, melhor. Mas caso não ocorra a possibilidade de vacinar ao nascer ou nos primeiros meses, aqui, ó, 8º, 9º e até o 12º mês, ou seja, 1 aninho de vida, dá para vacinar com a BCG intradérmica. É por isso que ela deixa aquela marca, né? A gente tem a marca no braço, no músculo deltoide, porque ela é intradérmica, tem a reação da derme, né? Ela não é intramuscular. A tríplice bacteriana, ela tem que ser completa aqui durante esse período aí do 8º ao 11º mês, né, a cobertura vacinal, ou seja, a administração da 3ª dose da tríplice bacteriana. A Haemophilus influenza, completando o esquema da cobertura vacinal de 3 doses também, né, até o 12º mês de vida da criança. E a poliomielite, vírus inativado, né, completar o esquema da cobertura vacinal com a 3ª dose também. Aí, a pneumocócica conjugada,
A dose de reforço deve ocorrer entre o 12º mês de vida e o 15º mês de vida, né? Um ano e 2 meses de vida tem que ser administrada a pneumocócica conjugada. Vai evitar problemas de pneumonia com essa criança. Meningocócicas conjugadas. A dose de reforço também deve ocorrer entre o 12º e o 15º dia. O calendário de imunização, composto pelas 3 tabelas, né, que eu montei aqui no meu caderno, corresponde a um ano de vida. Ainda referente aos primeiros 5 anos de vida, outras vacinas também devem ter a devida atenção. A da febre amarela, mas aí febre amarela, por ser uma endemia, por não afetar todas as populações do Brasil, deve-se ter atenção a isso. Pessoas que vivem em áreas endêmicas para a febre amarela, né? A partir do 9º mês, a criança deve ser vacinada de acordo com o risco epidemiológico. Uma segunda dose pode ocorrer. A vacina da Covid, né? Aqui são várias vacinas. É por isso que eu recomendei que assistam um outro vídeo que eu vou deixar no link aí, no primeiro comentário fixado. A Organização Mundial de Saúde, né, às vezes tem choque com o Brasil, o Ministério da Saúde, mas ela aponta a eficácia e segurança na vacinação de crianças com 5 anos de idade ou mais. E aqueles argumentos de que foi em tempo recorde produzir essa vacina, portanto, compromete, né, eficácia e segurança, você já sabe, porque assistiu no início desse vídeo. Com relação às crianças, naquela etapa inicial da pandemia, não tinha sido testado em crianças por questões éticas da pesquisa. Depois que foi dando certo com seres humanos adultos, né, progressivamente, primeiro com um grupo muito reduzido de pessoas, né, até 9 pessoas, ou 10 pessoas, depois isso foi aumentando a partir do momento que não causou problema nessas primeiras 9 pessoas, foi aumentando, né, para uma centena, depois para 1 milhar, ou depois atingiu a casa de milhões, e não foi de uma hora para outra que inventaram essa vacina, né? Não foi passe de mágica, não. E nem foi uma atitude irresponsável de fazer um negócio e jogar para o povão. Não foi por aí, não. Então, a OMS ela aponta a eficácia e a segurança na vacinação de pessoas com 5 anos de vida ou mais. Lembrando aí que aquela janela imunológica, né, dos 5 primeiros anos de vida é crítica para as doenças infecto-contagiosas causarem morte nas pessoas, né? Nesse caso, crianças, a primeira infância. Ao completar 12 meses, 1 ano, a criança já pode ser vacinada com a primeira dose da hepatite A. A hepatite A é um tipo de hepatite que é muito frequente em crianças porque o maior risco de contaminação é por via oral. Tudo, criança engatinha, né? Tudo ela avalia o mundo que ela está conhecendo com as mãos, depois leva à boca. Então, pode ocorrer infecção pelo vírus da hepatite A. A varicela, que é chamada popularmente de catapora. A tríplice viral, que aí ela engloba sarampo, cachumba e rubéola. Essa última é rubéola. Ela pode passar de forma assintomática, mas isso em mulheres gestantes é um perigo para a gestação. E, de acordo com os dias nacionais de vacinação, a poliomielite oral, aquela o José Gotinha, aquele mascote lá que todos conhecem, né? Que agora também está sendo usado como mascote na questão vacina em geral, e também da Covid-19, que tanto afligiu as pessoas nos últimos 2 anos.
Devido a fatores hormonais, só se deve vacinar contra o HPV, que é o papiloma vírus humano. Ele é o responsável pela maioria das mortes de mulheres em idade reprodutiva no Brasil, né? Então, se vacina tanto meninos quanto meninas a partir dos 9 anos de idade. E a gente também deve lembrar que a dengue ela não deve ser administrada antes dessa idade, 9 anos de idade. Ela não deve ser administrada. E pessoas soropositivas para a dengue, elas devem receber 3 doses. A vacina que entrou para a história, que erradicou uma doença nos humanos, foi a varíola. Todos sabem, né? A varíola ela tem 2 formas. Uma delas é a forma que afeta o gado bovino, e a outra que afeta os seres humanos. Então, Edward Jenner, assim conta a história da ciência, a história da vacina, acidentalmente descobriu aí a primeira imunização da história, quando observou que as mulheres que ordenhavam vacas, elas não apresentavam sintomas de varíola humana, mas tinham as mãos todas feridas por causa do contato com a secreção da glândula mamária da vaca. Tinham as feridas apenas nas mãos, mas não tinham essas feridas no corpo todo como as outras pessoas. Então é isso, pessoal. Eu espero ter aí ajudado a solucionar muitas dúvidas e lutar contra a desinformação, que é um dos objetivos aqui deste canal. Voltei com aulas presenciais, não estou mais tão disponível aqui para produção de vídeos, mas eu vou continuar produzindo vídeos, né? Tá difícil para cada youtuber produzir vídeo. Aqueles que são mais compromissados com a ciência, né? 2022 é um ano eleitoral, muitas questões relacionadas à ciência também, e as desinformações, elas são usadas por essa polarização política de governo. E aqui a gente aborda, já me acompanha há bastante tempo, política, sim, é um animal político, segundo Aristóteles, mas não é a política de governo. Uma democracia dura 4 anos e pode ser prorrogável por mais 4 anos ou não. Nós abordamos aqui política pública em saúde. Claro que a política de governo interfere bastante, mas a política pública em saúde ela já existe desde que o ser humano começou a se agregar em sociedades. Só quando o líder de um acampamento decide que não se pode defecar próximo das tendas onde as pessoas dormem, e isso é regulamentado como uma lei entre as pessoas, isso já é política pública em saúde. Desde que começou o ser humano a se agregar com outro ser humano, ele começou a fazer política. A saúde está inserida nisso também. Um abraço. Ui! Como é que desliga isso? Ui, ui, ui.